voltando, a gente vai falar agora, a segunda parte, nós vamos entrar mesmo na prática de aconselhamento, tá bom? Primeiro a gente deu um panorama do que é luto, né? Falamos sobre o luto normal, patológico, enfim. E agora a gente vai partir sobre a questão do aconselhamento. E aqui, gente, que a gente tem que colocar na cabeça é que a pessoa que está enlutada, ela não está atrás de frases feitas, né, de jargões prontos. Ela está atrás, sabe do quê? Um abraço, um acolhimento. Às vezes ela nem quer que você fale nada, mas se ela encontrar um ombro para chorar, um abraço, uma compreensão, né, alguém que faça o que a Bíblia diz, chorar com os que choram. Então, às vezes a gente está preocupado. Puxa, como é que eu vou falar com aquela pessoa? Aquela pessoa perdeu o filho. E às vezes a pessoa ela não quer que você console ela, mas ela quer um ombro amigo, né? Ela quer um abraço, uma compreensão. Então, o que a gente vai ver agora aqui a respeito de luto é para a gente entender como que a gente pode auxiliar, né, essas pessoas. Lá na apostila, vocês vão ver que está bem detalhado cada um desses itens aqui, ó. Luto normal, patológico, crianças enlutadas, morte de crianças e homens enlutados. Vocês vão ver que tá lá. Mas olha só, isso aqui que é interessante, né? O que a gente pode dizer após os meus pêsames? Na verdade, eu nem gosto muito de falar para as pessoas meus pêsames. Eu prefiro, né, falar meus sentimentos. Mas são frases prontas. É impessoal, né? Isso você pode postar numa rede social, né? Você chega lá, puxa, eu sinto muito, meus sentimentos. Mas no pessoal, no tete a tete, nós precisamos nos aproximar da dor da pessoa, né? Então, o que você pode falar, olha, tudo que está aqui, gente, não é um manual, são ideias. E também não é a única coisa que você pode falar. O que você pode fazer antes de qualquer coisa que você vai falar é falar, Espírito Santo, me dá o discernimento do que como eu devo agir com essa pessoa. Me ajuda a acolher a dor dessa pessoa. Porque o Espírito Santo vai conhecê-la de uma forma que você não conhece. E vai se revelar para você de uma forma que você pode acolher bem essa pessoa. Então, sinto muito pela sua dor, né? Gente, aqui não é deve estar doente, é deve estar doendo, tá? Depois eu peço para arrumar lá o slide, mas não é doente, é doendo muito. Sinto muito por isso. Não tenho muito o que dizer, porque às vezes a gente fala assim, mas eu nem quero chegar perto da pessoa, porque eu não sei o que dizer. Fala, olha, me perdoa, eu nem sei o que dizer, mas olha, eu te amo, eu estou do seu lado. Eu não sei o que te falar, mas eu quero que você saiba que eu estou aqui para te abraçar, para estar com você, né? Eu sinto muito, eu estou orando por você, e ora de verdade, não fala só que está orando sem estar orando, né? Eu prefiro nem falar para a pessoa se eu não estou orando por ela. Por que você vai falar, eu estou orando por você, se você não está orando? E quando você fala para uma pessoa que você está orando por ela, ela vai se sentir reconfortada. Agora, se a sua oração, depois que você falar isso, for aquela oração culpada, ai, Deus, ó, eu não orei por ela, não, só falei aquilo para confortar ela, mas abençoa ela aí, tá? Em nome de Jesus, amém. Melhor não fazer, gente. Vamos ser verdadeiros. Andar na verdade, nós somos filhos da verdade. Então, eu te amo. Eu vou orar por você, ou eu estou orando. Você quer que eu ore por você? E se você for orar, ora de verdade. Ora de verdade. E eu espero que você consiga viver esse tempo. Eu vou estar do seu lado. Enfim, são coisas que você pode fazer, né, nessas situações. Como é que você vai aconselhar a pessoa? Já passou dessa fase, né? Já passou da fase de você falar que você sente muito, tudo. Vai entrar na parte do aconselhamento. Como é que você vai aconselhar a pessoa? Você vai ter que analisar qual é o momento daquele aconselhamento. A primeira coisa é que você tem que estar disposto a ouvir. O aconselhamento, ser um conselheiro, envolve o exercício da escuta. O exercício da escuta, você praticamente não fala.
você só conduz a pessoa para que ela vá falando. E no exercício da escuta, muitas vezes, para que a pessoa abra o coração dela, ela vai precisar primeiro perceber que você está receptiva para ela. Então, você tem que deixar a pessoa muito à vontade, sem julgamento, sem ficar falando, sem ficar assim, fala, pode confiar em mim. Não. Você deixando a pessoa falar e falando para ela, eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo. Ou ainda que você não entenda a dor que ela está passando, falar, eu sinto muito por isso. E até chorar com a pessoa. Muitas vezes, quando eu vou aconselhar pessoas que acabaram de passar por um luto, a pessoa começa a descrever a dor dela, eu choro junto com a pessoa. Eu choro junto com a pessoa. E isso não é fraqueza, isso é empatia. É empatia. Eu não vou chorar e me deprimir. Né? Não é esse tipo de choro, mas é aquele choro da empatia. Eu não estou sentindo a dor da pessoa, mas só de ver o sofrimento da pessoa, aquilo me afeta. Né? Aquilo me afeta. Então, nós precisamos entender isso como conselheiros. Vai ter momentos que você vai precisar chorar com quem chora. Abraçar aquela pessoa e deixar ela falar. Quando ela ver que você é uma pessoa que ela pode falar e que você não tem frases prontas, clichês de crente, né? E aquelas coisas que ferem, que machucam quando a gente fala para a pessoa enlutada, que daqui a pouco a gente vai ver o que não falar, então você vai conquistar essa pessoa e você vai conseguir fluir no processo de cura dela. Você vai conseguir ter um aconselhamento bom com aquela pessoa. Porque você vai estar ganhando essa confiança, né? Foi o que aconteceu comigo. Quando eu falei para vocês que eu tinha aquela terapeuta que veio me atender, a primeira coisa que ela fez foi deixar eu falar. Ela fazia perguntas que me conduziam a me expressar. Então, ela falava assim, eu sei que você está triste, eu sei que está doendo, mas eu quero que você me fale como é a sua dor. Como você experiencia essa dor. É o que essa dor te causa. Então, ela não perguntou para mim, você está bem? É óbvio que você não está bem. É óbvio. Né? Isso não é uma pergunta que você precisa fazer. Você sabe que a pessoa não está bem. Então, você não vai na pessoa, você está bem? Não, você vai falar para ela, me fala como é o não estar bem no seu caso. Me conta. Então, você vai fazendo perguntas que vão fazendo com que a pessoa fale. Né? Deixa ela falar, deixa ela falar, deixa ela falar. Não anote nada a primeira vez que a pessoa está falando com você. A primeira vez que a pessoa está falando com você, num aconselhamento a respeito de luto, você vai conquistar a pessoa, a confiança da pessoa. Você vai se demonstrar uma pessoa confiável. Depois, nas próximas vezes que você se encontrar com a pessoa, você fala, olha, eu vou anotar algumas coisas, não para te contestar, mas para que são pontos que a gente vai trabalhar no aconselhamento. Então, anota coisas pontuais que o Espírito Santo mostrou para você que aquilo é um ponto que precisa ser trabalhado, né? Que aquilo é um ponto que a pessoa precisa de ajuda. Por exemplo, a pessoa está lá e fala assim, eu não sei se eu vendo a casa, eu não sei se eu alugo a casa, eu não sei se eu explodo a casa. Então, você vai pontuar lá, casa. Porque você sabe que é um ponto que aquela pessoa precisa de uma direção. E às vezes a direção é não tomar nenhuma decisão naquele momento, porque ela não está emocionalmente capaz. Então, esse é o papel de um conselheiro, não é dar respostas para a pessoa. A pessoa vai encontrar as respostas no Senhor, mas você vai conduzi-la nesse caminho, nesse encontro com o Senhor, porque Ele sabe como é que Ele consola a cada um. E Ele nos usa como instrumentos. Como ajudar nesse momento? Então, só devemos oferecer o nosso apoio se estivermos disponíveis a ouvir sem julgamento. Esteja presente, sem cobrança ou expectativas. Ofereça-se para fazer tarefas simples do dia a dia. Simples mesmo. Vou passar tua roupa. Estou levando comida para você. Olha, fui no supermercado e fiz a feira para você. Eu vou com você na consulta médica.
eu vou com você no INSS, eu vou com você na fila do banco, eu vou te ajudar com o advogado, eu vou com você na consulta com o médico. Coisa simples, do dia a dia. Seja um bom ouvinte. Um bom ouvinte não está olhando no celular, não está distraído. Um bom ouvinte está escutando a pessoa, olhando nos olhos dela, tendo empatia, né? Está ali realmente absorvendo aquele momento que ela está colocando para fora o coração, a dor dela. Ouça, acolha e reconheça as dores da pessoa enlutada. Tenha paciência, compaixão, fuja dos conselhos genéricos, né? Aqueles, a gente já falou aqui, daqui a pouco vocês vão ver. Convide para fazer alguma atividade que ela goste, né? Como assistir um filme, dar um passeio. E se a pessoa recusar, respeite o momento dela. Mas não deixe de convidar. Abre espaço para uma conversa sobre quem partiu, relembrando as boas lembranças. Porque tem gente que fala assim, ai, não vamos falar na pessoa que morreu. Não, tem que falar. Algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim, tinha uma foto linda do meu filho, e ficavam com medo de me mandar a foto. E aí, quando mandava, eu agradecia, ficava feliz, e a pessoa, ai, eu relutei tanto para te mandar, achei que você ia ficar deprimida, que você ia ficar triste, você não ia gostar. Não, eu adoro. Imagina, a única coisa que eu tenho de imagem são fotos. E eu só tenho as minhas. Então, elas são repetidas. Se alguém me manda uma foto nova, é uma alegria, não é? Então, essa relutância, às vezes, em falar na pessoa que faleceu, é ruim. Fala. Não fala como se a pessoa estivesse ali, mas fala, olha, eu lembrei tal dia, tal data, foi tão bom, olha, essa pessoa é realmente maravilhosa. Eu sinto com você a saudade dela. Né? Isso é muito legal. Não tenha medo de perguntar à pessoa a melhor forma de você auxiliar no momento. Pergunta, fala, como é que eu posso te ajudar? Se a pessoa não souber, você tenta ajudar de alguma maneira. E se ela, naquele momento, se recusar, você respeita, mas não deixe de tentar. Porque pode ser que ela não esteja conseguindo processar as informações na cabeça dela. Mas, com o tempo, ela vai saber que você é uma pessoa que ela pode contar para aquilo. Muitas vezes, né, como eu falei, a pessoa só precisa de um ombro amigo, de um abraço. Então, a gente está falando aqui, ó, o aconselhamento de um luto normal. Quando é um luto patológico? Quando é um luto patológico, é na hora que as pessoas chamam o conselheiro. E quando é um luto normal, dificilmente a pessoa vem se aconselhar. Quando alguém da família, ou quando a pessoa busca um conselheiro, é porque já está patológico, já não está normal, já está precisando de ajuda. Então, essa conversa, você vai precisar entender o contexto da pessoa. Então, num primeiro momento, você vai deixar ela falar, deixar ela colocar para fora. Num segundo momento, você vai começar numa outra ocasião, você vai começar a fazer perguntas. Como é que foi isso? Como é que aconteceu isso? Como é que a pessoa faleceu? Qual era o contexto? Como era o seu contato com a pessoa? Como era o seu relacionamento? Você via ela todo dia? Você morava com ela? Você falava com ela todo dia? Como é que era? Qual o impacto da morte dessa pessoa na sua vida, nas suas finanças, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua locomoção, né, nas suas atividades? Então, você vai fazendo perguntas para entender. Se a pessoa não falou, você pergunta. E se ela falou, você vai absorvendo aquilo e vai discernindo o contexto daquela pessoa. E você pode perguntar, assim, é a primeira pessoa que morre, assim, que você sente esse impacto? Porque pode ser que a pessoa tenha um histórico que ela perdeu muitas pessoas na vida e que impactaram demais ela. Então, isso é uma coisa que já veio do passado para ser trabalhado. Num primeiro momento, você vai tentar ajudá-la, mas se você vê que o caso dela não é só aconselhamento e que precisa de terapia e às vezes precisa de medicação, porque a pessoa está em depressão e depressão se trata com medicamento, então você vai ajudá-la a levar ela para um profissional de saúde, tá bom? Aqui na apostila fala mais sobre o luto patológico. Crianças enlutadas. Essa é uma coisa que eu quero abordar com vocês, sabe por quê? Criança também fica de luto. A única coisa é que as crianças, elas não sabem que elas estão de luto e elas não conseguem expressar o que elas estão sentindo. Mas elas estão de luto, elas estão sentindo. Elas só não têm a maturidade. Então, o que a gente vai fazer, né? Assim,
todo mundo que tem criança ou passou ou pode ser que passe por isso. Às vezes morre o avô, a avó, um colega. Né? Os amigos do meu filho passaram pelo luto de ter perdido o amigo. Ele tinha amigos. Então, tinha um amiguinho dele, que era mais velho do que ele, mas que o Mateus amava como se fosse um irmão. Eles estudavam na mesma escola. E esse amiguinho sofreu demais, quando o Mateus faleceu. Ele era mais velho, não tinha a idade do Mateus, ele já tinha mais idade, mas ele sofreu demais, porque o Mateus era como um irmão caçula para ele. Ele passou pelo luto, ele precisou ser trabalhado, e ele era uma criança. Então, crianças também sentem a morte, né? Imagina, se pra gente que é adulto o negócio vira a cabeça da gente, né? Imagina uma criança. Então, gente, não existe uma fórmula mágica para lidar com o assunto. Não tem assim, como é que você fala com criança? Com criança a gente fala assim. Primeira coisa, não fantasie, não fale que a pessoa virou uma estrelinha. Gente, vocês queriam ver alguém me deixar irado, era falar assim para mim, quando ele deu uma estrelinha brilhando lá no céu, né? Aí, se a pessoa era cristão, aí eu engolia seco assim e falava assim, não, minha irmã, ele não é nem estrelinha nem anjo, mas ele está no céu com o Senhor Jesus Cristo. Eu já falo, não, minha irmã, não, meu irmão. Agora, se era uma pessoa que não era convertida, eu fazia aquele sorriso amarelo. Por quê? Mas aquilo me dá uma raiva, gente. Quem que morre e vira estrelinha? Ninguém. Você sabe o que é uma estrela? Você já estudou física? Você já estudou o cosmos? Você teve aula de alguma coisa na escola? Porque estrela não é morto, não é gente que morreu. Sim, sim. Ou criança virou um anjinho, né? A criança, porque é pura, virou um anjo. Não, criança não vira anjo, né? Então, aquilo, quando vinha de gente que conhecia a palavra de Deus, a minha vontade era de falar, vai ler a Bíblia, né? Ou, assim, igual, né? Corta a orelha da pessoa, fecha a boca, Satanás. Mas aí a gente, mesmo na dor, estou falando isso para vocês no momento de dor, de luto, né? Não no momento de sobriedade, no momento de dor. Então, respirava fundo e falava, não, irmão, não virou nem estrelinha nem anjo, mas está no céu com o Senhor Jesus, né? E aí a pessoa ficava desconcertada. Aí depois eu ficava pensando, por que eu fiz isso? Né? Por que eu falei assim? Mas no momento da dor, a sua ira vem para fora, né? Você já está na dor. E aí fala que seu filho virou estrelinha ou virou anjo, você fica doido, né? Mas o que a gente, voltando às crianças, geralmente a gente fala isso para criança. Virou estrelinha, virou anjo. E eu tenho uma experiência muito engraçada para contar com a minha filha Marcela, né? Que quando o Mateus morreu, ela tinha 1 ano e 10 meses. E ela era muito novinha. Mas o Mateus era muito apegado a ela, né? E ela, é claro, foi entendendo depois a falta do irmão. Mas ela era muito bebê, né? Ela não tinha nem 2 anos, é um bebê. Ela fez 2 anos em janeiro do ano seguinte. E aí, quando ela começou a ter entendimento, às vezes ela me via chorando e ela falava, mamãe, por que você está chorando? E eu falava para ela, mamãe está chorando porque a mamãe está sentindo saudades do seu irmãozinho Mateus. E ela falava assim, aonde está o Mateus? Eu falava, ele foi morar no céu com Jesus. Ele está morando no céu com Jesus. Porque ela era um bebê de 2 anos, né? Então eu falava dessa forma para ela. E ela não viu o irmãozinho morto, não viu nada. Que é uma outra coisa que nós vamos falar aqui também sobre crianças. Ela ficou com a mãe do meu esposo, minha sogra não quis ir ver o meu filho no caixão, nada, e a gente respeitou esse desejo dela. E a Marcela ficou com ela, né? Era uma bebê de 1 ano e 10, dormia, mamava, tinha todas as questões de um bebê. E aí, quando ela tinha 3 anos de idade, a gente foi fazer uma viagem com ela, foi uma viagem de avião. E a gente sempre falava, o avião voa no céu, voa no céu. E aí foi muito engraçado, porque ela falou assim, mamãe, então a gente vai ver o Mateus, né? Porque o avião vai no céu e o Mateus está morando no céu com Jesus. Então, na cabecinha dela,
ela ia no céu e ia ver o irmão, e eu ia ver o irmão. E aí eu tive que falar para ela que o céu que ele morava não era o céu que a gente via, que era um céu invisível. Imagina. Era muito difícil. Era muito difícil, né? Porque se eu falasse que era um céu para cima, ela ia perguntar por que o avião não sobe um pouco, né? Então, são coisas que a gente tem que falar a verdade para a criança, né? E depois eu fui falando de acordo com o entendimento dela, eu fui falando a verdade para ela, até que um dia, quando ela tinha uns 5 anos de idade, ela perguntou onde estava o irmãozinho dela. A gente falou que o corpinho dele estava enterrado no cemitério, mas que, né, o espírito dele estava no céu, com o Papai do Céu, que é para onde a gente vai quando a gente morre. O corpo vai para a terra e ela quis ir no cemitério. Ela quis ir no cemitério. Então, nós levamos ela, mostramos para ela onde o irmãozinho estava enterrado, comprei flores nesse dia. Ela, como uma criança, colocou as flores ali e começou a correr naquele jardim. E para mim foi muito difícil, porque eu chorei demais de ver minha filha correndo no jardim e sabia que o corpinho do meu filho estava enterrado naquele jardim. Então era um paradoxo, mas eu tive que levar ela até lá. Então a criança, ela precisa também entender, para ela vivenciar. Tanto é que isso é uma coisa saudável na nossa filha, ela nunca teve nenhuma questão acerca disso, né? Ela entende a questão da morte, porque nós, dentro da nossa capacidade, nós fomos falando para ela a verdade. Então, olha, como não existe fórmula mágica, a gente precisa fazer com que a criança viva o luto de uma forma saudável, né? Então, falar para eles a realidade da tristeza, da morte, e falar que existe morte e vida. Da mesma forma que pode morrer o peixinho do aquário, a plantinha que está lá no vaso, a borboletinha que ela viu, a formiguinha que ela pisou, né? Da mesma forma que isso morre, que as pessoas também morrem, todos vamos morrer. Mas que a diferença de quem confia, crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, é que nós temos a certeza da eternidade, dessa salvação. Então, nós íamos falando para ela. Então, ó, quer a criança tenha um entendimento ou não, você precisa auxiliar ela com a verdade a compreender a morte e o luto que ela está passando. Porque se morre um irmãozinho e a criança é mais velha e morreu o irmão caçula, ela se sente culpada pela morte do irmão. E ela também começa a ficar com medo que ela vai morrer também. Qualquer sinal de insegurança que o adulto passe para a criança, ela absorve. Então, você tem que passar para ela de uma forma segura e deixar ela vivenciar a dor. Pode levar a criança no cemitério? Pode. Pode levar a criança no velório? Pode. Desde que você conheça a criança e entenda que ela tem um pouco de entendimento para ver aquilo. Só que você vai preparar ela antes. Né? Você vai falar, olha, você quer ir no velório? Vai ser assim, vai ter um caixão, que é uma caixa de madeira, onde coloca o corpo das pessoas. Ele vai estar com o olhinho fechado, como se estivesse dormindo. Vai ter várias flores. Você vai explicar para ela. E falar, depois a gente fecha aquela caixa, depois a gente enterra ou crema. Você vai explicar. Tem criança que vai lá, vai olhar e vai voltar, vai brincar, vai voltar lá, vai olhar, vai voltar, vai brincar. E que vai estar tudo bem. Tem criança que vai dizer, eu não quero ir. E vai ter criança que irá e que vai chorar depois. E você vai ter que amparar aquela criança. Se ela estiver chorando, se ela falar que quer dormir com você à noite, você vai dormir com ela. Você vai auxiliar a criança a passar por esse trauma, mas de uma forma saudável. Não de uma forma mentirosa, fantasiosa. Não de uma forma que deixa a criança insegura, mas segura. Olha, isso aconteceu, mas eu estou aqui com você, não vai acontecer com você. Nós vamos orar, falar com o Papai do Céu. Eu estou aqui, estou te abraçando, estou te cuidando, né? Ah, foi a vovó, foi o vovô que morreu. A vovó e o vovô te amaram demais. Te amaram demais. E sabe o que é bom? Eles estão com Jesus. E um dia nós vamos estar a eternidade inteira com eles. Né? Então, isso é bom. Isso é algo de se falar. Morte de criança. Ai, gente. Ai, é difícil, né? Por quê?
não é o caminho natural da vida, né? O caminho natural da vida é que os pais enterrem os filhos. Ou que os filhos enterrem os pais. Não que os pais enterrem os filhos. Isso não é o natural da vida. Os filhos vão enterrar os pais, mas quando os pais enterram os filhos, é muito difícil. Né? Você não se prepara para isso, você não quer isso. Morte de criança é difícil para qualquer pessoa. Morte de criança impacta qualquer pessoa. Agora, você pode imaginar o que a morte de uma criança causa num relacionamento conjugal? É muito difícil. Eu posso falar da minha experiência pessoal, mas eu sei que a experiência de muitas pessoas não é a minha. Né? E que a minha experiência não vai ser o padrão. Eu falo para todo mundo, eu falo, a única pessoa com quem eu podia rasgar a minha alma, chorar, espernear e falar tudo que eu estava sentindo era o meu esposo. Da mesma forma que ele podia fazer isso comigo. Ele podia também falar, ele podia chorar. E eu podia discernir os momentos que ele estava chorando de saudade do filho. Ele perdeu o companheiro dele de futebol, da torcida do Palmeiras. Né? Ele perdeu o filho homem. O que ele falava, olha a estrelinha desse carro, olha a roda desse carro, aquelas coisas de homem, de menino. Né? Ele perdeu. Ele só tinha uma menininha agora. Então, era muito difícil. Só que eu falo para todo mundo, falo, gente, como é bom você ter a palavra de Deus. Porque ela nos amparou. Mas tem muito crente, casal crente, que o filho morre e eles não suportam mais o casamento fica destruído. Alguns casais separam. Lá no hospital, eu fiquei no hospital quase 2 anos, né, de crianças com câncer, o que eu mais vi foram mães abandonadas pelos maridos e os filhos, consequentemente, porque estavam doentes. É terrível. Afeta muito o relacionamento conjugal. Então, quando um casal perde um filho, eles precisam muito do apoio, do amor e do carinho de outros casais. Precisam demais. Eu posso falar que eu e meu esposo, nós fomos muito afortunados, porque nós tivemos amigos que nos cercaram, casais que estavam conosco, que iam na nossa casa, que não nos abandonaram. Quando eu digo assim, não nos abandonaram, não significa que outras pessoas nos abandonaram, mas eu estou dizendo assim, que na nossa dor, né, que eles entenderam a nossa dor e estavam ali conosco, sofrendo a dor. Né? É isso que eu quero dizer. Não quero dizer que teve gente que me abandonou e gente que não me abandonou. Não nos abandonaram. Eu digo assim, quando nós estávamos tão insuportáveis, eles nos suportaram. Porque o luto te deixa insuportável. Você fica amargurado demais. Então, é muito importante, quando existe morte de criança, que haja esse cerco, né? Que tenha esse cuidado. Isso é muito importante. Agora, gente, eu vou falar de uma coisa, homens enlutados. Infelizmente, a gente só está entre mulheres aqui, né? Mas tem os alunos homens que vão ver a gravação, em nome de Jesus vão ver a gravação. Homens, vocês têm total liberdade de expressar a sua dor, principalmente a dor do luto. Porque quer queira, quer não, a nossa sociedade é machista, o homem não pode chorar. Né? Se a mulher está chorando, o homem... Não, eu sou o sustento da casa, eu sou o homem, eu tenho que controlar, eu tenho que segurar. E não é verdade, o homem também pode ter o momento dele de choro, o momento dele de luto. Eu coloquei um link lá na apostila, que é uma carta de um pai, um homem, que ele perdeu a esposa de câncer. E ele ficou viúvo com 2 crianças. Tá lá nessa parte de homens enlutados, está lá. A carta de um viúvo para os seus amigos. E aí ele escreve essa carta está publicada aqui num site que chama Infinito, e leiam essa carta. Você é homem e está assistindo essa aula, leia essa carta. E se você é homem e está enlutado, leia essa carta. Sabe por quê, gente? O luto masculino precisa ser vivido, o homem precisa expressar, e nós, se é o seu esposo, ajude ele. O meu sogro faleceu há 3 anos, né, o pai do pastor Marcelo.
o meu esposo cuidou dele todos os dias, ele foi vendo o pai dele indo embora. Sabe quando você vai vendo a pessoa ali no hospital indo embora? Só que ele estava lá todo dia cuidando do pai dele. Eu falava, vai lá, fica com seu pai, cuida do seu pai, cuida do seu pai. Vai, vai, vai. Todo dia ele ia para o hospital e cuidava do pai dele. Estava lá em São Bernardo do Campo, ele saía daqui de Barueri, ia de trem até lá, era mais de hora para ir, mais de hora para voltar, mas ele todo dia ia no hospital ficar com o pai dele, né? Algumas horas ali com o pai dele. E ele falou para mim, ele falou, meu pai está indo, tô sentindo, tô vendo meu pai. Quando o pai dele faleceu, quem cuidou de todos os trâmites fui eu. Quem foi no hospital com meu esposo ver o corpo dele, fui eu. Eu fiquei o tempo todo lá do meu esposo. Eu cuidei do meu esposo. Falei, daqui, quem vai cuidar do papel sou eu, quem vai falar com a funerária sou eu, quem vai escolher sou eu, quem vai ver a flor sou eu. Por quê? Porque era o momento dele chorar, era o pai dele. E eu espero que isso não aconteça, espero que Jesus volte e arrebate todo mundo, mas o dia que meu pai falecer, eu espero que ele cuide disso para mim. Porque vai ser difícil para mim viver a dor do luto de um pai e ter que cuidar dos trâmites. Então eu tomei a frente. E isso é casamento. Isso é auxiliador idôneo. Isso é dividir cargas. Então eu cuidei de tudo. Aí ficou lá um clichê na família dele que quando alguém vai morrer, a Andréia cuida. Falei para eles que eu vou ser a personal funeral deles. A gente faz brincadeira com tudo lá, gente. Mas é por isso que a gente é feliz do Senhor. E eu cuidei, deixei meu esposo chorar. E quando ele está lá com saudade do pai dele, que ele enche o olho de lágrimas, eu falo, tá com saudade do seu pai? Eu também sinto falta dele. Né? O meu sogro, eu era a única nora dele, né? Porque ele tem 3 filhas mulheres, só o Marcelo de homem. Ele me chamava carinhosamente de capivara. E às vezes eu ia direto do culto para casa dele e ele falava assim, ô capivara, tá bonita. Ele falava, bonita não, bem vestida, né? E às vezes eu falo, e outra coisa que ele fazia quando a gente ia embora, ele era altão assim que nem o Marcelo, aí ele ia assim, boa sorte, filha, e dava uns tapas assim, né? Aí eu falava assim pra ele, com esses tapas seu, a sorte foi embora faz tempo. Ele dava aqueles tapão assim, eu falava, você tá querendo me bater ou você tá querendo se despedir de mim, né? Então às vezes eu falo isso, mas dou risada, lembro dele, mas eu permito que ele chore. Eu permito que ele chore. Nós precisamos entender que o homem também pode ficar enlutado e que ele precisa chorar. Agora, a carta desse homem é incrível. E ela, quando eu li, ela abriu meu horizonte sobre o luto dos homens. Então, a gente precisa perceber isso também e auxiliar, seja lá quem for, né? Eu estou falando do marido, mas pode ser um amigo, enfim. Filmes indicados sobre o tema. Gente, A Cabana é um filme que eu vejo de 1 a 2 vezes por ano. Cada vez que eu vejo, o Senhor me cura de alguma forma. Vocês lembram que eu falei para vocês do sonho que a minha cunhada teve? No filme A Cabana, tem uma cena como essa, ó, me arrepio inteiro. Que a pessoa que fez, o William Young, que fez esse filme, ele foi inspirado por Deus. Quando eu vejo aquela cena do gramado, as crianças brincando, a menininha brincando, aquilo vocês não sabem. Eu vou no sonho da minha cunhada e me remete automaticamente ao céu. E eu posso nunca ter visto, nunca ter sonhado, mas eu creio que meu filho está lá, naquele céu lindo, como ele era, alegre, curado, andando, correndo, brincando com Jesus. Isso me cura de uma forma tão linda. E todas as vezes que eu vejo A Cabana, e eu vi recentemente, mês passado, eu e o pastor Marcelo, a gente assistiu, eu recebo um tipo de cura diferente. Eu continuo sendo curada. Eu continuo sendo amparada. E eu sei que até o dia que eu fechar os meus olhos aqui e abrir os meus olhos lá na eternidade, o Senhor vai continuar me amparando e me curando. Porque eu sou uma mãe que tem um filho no céu. A dor da saudade permanece. Saudade é o amor que fica. Ela nunca vai embora. Está aqui. Quando eu vejo um amiguinho do meu filho se casando, eu fico pensando, como seria meu filho hoje? Como seria o casamento dele? Eu ia ser uma avó jovem. Eu ia ter um filho de 23 anos,
Com 23 anos eu fui mãe dele. E aí eu fico pensando, puxa, podia já ser vó. Em 49 anos, já pensou já ter um netinho? Ou sabendo que eu vou ser vó tão nova? Isso passa pela cabeça. Quando eu vejo os amiguinhos dele se formando na faculdade, eu falo, nossa, qual seria o curso que meu filho iria escolher? O que será que ele ia ser hoje? Quando eu vejo algum amiguinho que cresceu com ele na igreja, ministrando nos jovens, vindo dançar aqui no espetáculo de músicas, cantando, né? Eu falo, puxa, como seria o meu filho? Quando eu vejo a minha amiga a pastora Célia com o Davizinho, né? Eu chamo Davizinho, mas Davizão, né? Eu fui buscar o Davi na maternidade. Dia 31 de dezembro, nasceu dia 28 de dezembro. Eu fui buscar ele na maternidade no último dia do ano, né? Aquela coisinha mais linda. Quando eu vejo hoje ele ministrando, indo para o Musses, eu penso, puxa, eles eram amiguinhos, como seria meu filho hoje? Esses pensamentos vêm. Mas aí eu volto àquilo que me curou. Porque ele faz a ferida e ele mesmo cura. Né? Que Jó fala, ele faz a ferida e ele mesmo cura. Com Deus no Caminho, eu não assisti ainda, eu preciso assistir. Já me falaram que é um filme maravilhoso, então fica aí para vocês de dica, não é tarefa, tá? A tarefa tá moleza que só, mas não é tarefa. Agora, antes de terminar, eu quero só falar para vocês o que não dizer para uma pessoa enlutada. Está na apostila, tá bom? Mas vou falar aqui para vocês. Evite perguntar como a pessoa está, porque provavelmente ela não está bem. Ah, e aí, Maria, você está bem? Mas que pergunta mais, né? Lógico que eu não estou bem. Se ela for assim que nem eu, uma ogra, ela vai chegar e vai dizer, lógico que eu não estou bem, né? E se ela for, não tiver amizade com você e quiser ser educada, ela vai fazer aqui, tá tudo bem, por dentro ela está sangrando. Não pergunta se está tudo bem. Dá um abraço. Dá um abraço. Quando eu sei que uma pessoa está enlutada, eu não pergunto nada, eu já vou abraçando. Dou aquele abraço apertado e longo e falo, beijo a pessoa e falo, eu te amo. Vale 1000 vezes mais do que perguntar se a pessoa está bem. Porque se ela tiver intimidade com você e for sincera, ela vai chutar o pau da barraca, não vai falar, estou bem nada. Você conhece, você me pergunta, sabe que eu não estou bem, como é que eu vou estar bem? Ou ela vai ter que ser educada com você e falar que está bem sem estar bem, se ela não tem intimidade com você, se ela, né? Então isso não ajuda em nada. Falar assim, ó, isso acontece com todo mundo em algum momento. Isso o quê? A morte? É a frase mais infeliz da vida. Por que não aconteceu com você, então, já que você acha tão normal assim? Né? Não fala isso. É verdadeira, vai acontecer com todo mundo, mas não é coisa que se fale, não se consola ninguém assim. Você pode casar de novo, você é jovem, você vai casar de novo, falar isso para um viúvo ou para uma viúva. Se a pessoa casar de novo, ótimo, mas se a pessoa nunca mais quiser casar, qual é o problema? Falar que a pessoa pode casar de novo porque ela é jovem, é horrível. E outra, falar que a pessoa pode ter outros filhos. Gente, vocês não sabem a quantidade de pessoas que falava para mim que eu só ia ser curada quando eu tivesse outro filho. E eu falava assim, um filho não substitui o outro. E eu já tenho uma filha. Eu tenho 2 filhos. Quando as pessoas me perguntam quantos filhos eu tenho, eu falo 2. Eu tenho 2 filhos. Um está no céu e o outro está comigo. Mas eu tenho 2, eu não tenho uma filha. Quando eu vou preencher ficha em algum lugar e eu não estou com tempo de explicar, eu falo que eu só tenho uma filha. Mas quando eu estou conversando com alguém e pergunto você, eu falo 2. E já falo, um no céu e um na terra. Né? Eu falo, meu filho faleceu em decorrência de um câncer aos 8 anos de idade. Não tem problema nenhum em falar, é a verdade. Algumas pessoas agem com naturalidade, falam, sinto muito, outras fazem aquela cara assim. Aí eu falo para a pessoa, você está bem? Porque eu estou. Tem gente que quando eu faço, eu falo, nossa, a pessoa vai ter um treco. Reaja com naturalidade.
Foi melhor assim. Geralmente a pessoa fala isso quando a outra está sofrendo muito. Né? Melhor para quem? Você nem queria que a pessoa estivesse sofrendo, muito menos que a pessoa morresse. Então, não fala isso. Ah, esse aqui, gente, a gente fala. Descansou, né? Descansou. Estava internado, né? Estava tantos meses na cama, descansou. A pessoa não queria que ela nem estivesse na cama, nem internada, que dirá descansando. Ai, descansou. Não precisa, se você não souber o que falar, não fala, só abraça. Olha, eu imagino que você está sentindo, viu? Porque eu já passei também por isso. Eu não falo isso para ninguém. Recentemente, eu fui falar com uma mãezinha. Uma mãezinha veio falar comigo, que ela tinha perdido o filhinho dela. E eu falei para ela, olha, apesar de eu ter perdido um filho e ter doído demais em mim, eu não imagino o que você está sentindo. Eu não posso imaginar a sua dor. Sabe por quê? O meu filho estava doente no hospital. Ai, eu botei a mão no microfone. O Ângelo vai falar que deu treco aí que eu botei a mão aqui. Vou repetir de novo. Qualquer coisa, a Thaís edita. Eu perdi o meu filho de uma forma, mas essa mãezinha perdeu o filho de outra. O filho dela não estava doente. Foi de repente. Não tinha a idade do meu. Então, o que eu falei para ela foi, eu já perdi um filho, é muito difícil, mas eu não posso imaginar como seja perder um filho da forma que você perdeu. Porque eu não posso imaginar. Agora, se eu chegar para falar, eu sei como é essa dor, já perdi um filho também, me poupe. Você está menosprezando a dor da pessoa. Né? Então, não fala isso. E se o enlutado for você? A gente está falando até agora sobre os outros. Mas e nós? Vocês tiveram a primeira aula, foi com a pastora Márcia, foi sobre o conselheiro curado. Né? Se nós não estivermos curados, nós não podemos curar ninguém. E eu só estou aqui dando uma aula para vocês de aconselhamento pastoral e luto, porque eu sou curada. Porque senão eu não podia dar essa aula para vocês. Não podia falar sobre um luto que é curado se o meu não fosse curado. Se for você, a gente não precisa ser um super crente. Não cometa o erro que eu cometi. Você pode chorar. Você pode chorar. Eu nunca esqueço que um dia minha terapeuta falou assim para mim. Ela era uma pastora também, uma mulher de Deus. Muito experimentada e psicóloga cristã. E ela falou assim para mim, André, você está com raiva de Deus? E eu fiquei assim. Eu falei, acho que não. Você tem certeza que você não está com raiva de Deus? Aí eu falei assim para ela, eu devo estar, mas eu não consigo falar para ele que eu estou com raiva dele. Ela falou, então vai falar agora, fala. E aí eu fui sincera, falei, Deus, eu estou com raiva, mas eu não quero ter raiva de Deus. Eu estou com raiva, eu estou triste, estou magoada. Eu não queria estar passando essa dor. Mas eu não quero ter raiva de você, Deus. Me cura. E às vezes a gente fica com raiva de Deus por tantas outras coisas, não é só porque alguém morreu, não é? A gente fica com raiva de Deus quando alguma coisa não dá certo, quando a gente vê o outro prosperar e a gente não. Mas quem aqui é mãe, tem filho? As meninas ainda não, né? Mas quem tem filho? Se o seu filho ficar com raiva de você e falar para você, estou com raiva de você porque você brigou comigo, você tirou meu videogame, você não deixou eu comer doce. Quando você olha para o seu filho, você sente o quê dele quando ele está com raiva de você? Sente amor e compaixão. Você não quer que ele sinta raiva de você. Não é? Mas você continua fazendo o que é certo, não continua? Porque é o melhor para o seu filho. Né? Vocês não são mãe, mas vocês têm dois irmãozinhos, né? Eles ficaram com raiva de vocês algumas vezes, não ficaram? E isso mudou o amor que vocês têm por eles? O cuidado ou o sentimento que vocês têm? Não. Deus nunca vai mudar o amor dele se você falar a verdade para ele. Foi muito bom eu poder colocar a minha dor para fora. Falar, eu nem quero sentir raiva do Senhor, mas eu estou com raiva. Eu não queria estar passando por isso.
Eu não queria ter enterrado meu filho. Eu não queria dar o testemunho que meu filho morreu e eu estou curada. Eu queria dar qualquer outro testemunho. Mas então esse. Mas aprove o Senhor ser assim. Né? Então nós precisamos nos permitir ser curados para curar outros, para ajudar outros. E para entender que às vezes as pessoas também vão estar com raiva de Deus, decepcionadas, e você vai precisar falar para elas, pode falar para Deus. Sabe uma coisa que me curou demais? Foi quando eu comecei a pensar que Deus enviou o único filho dele, Jesus Cristo. E que ele enviou o filho dele aqui sabendo que ele ia carregar todo o pecado do mundo, toda a dor do mundo. Que ele ia carregar lá na cruz o meu pecado sem que eu ainda nem tivesse nascido ainda. E que ele me amou de uma maneira que ele morreu de uma forma tão bruta, por asfixia. A morte na cruz é por asfixia. Que antes disso ele teve o corpo dele inteiro dilacerado. Que furaram o lado dele, que ele verteu o sangue, o líquido do corpo dele. E que ele olhou para aquela multidão e falou, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E que mesmo assim, o Pai permitiu o filho morrer daquele jeito, por mim. Se esse pai que viu o filho dele morrer numa cruz desse jeito, não me compreende, porque o meu filho morreu de câncer, quem vai me compreender? Ele me compreende. O filho dele também morreu. O filho dele também ressuscitou. E o filho dele está sentado com ele, à sua destra, na sua glória, na eternidade, onde um dia nós estaremos lá com ele em nome de Jesus. Amém? Então, nós podemos entrar na presença desse Deus, se nós formos o enlutado e recebermos a cura. E como eu falei para vocês, a minha cura é diferente da cura de cada um. Deus vai curar cada um da sua maneira, não da maneira que eu estou falando, né? Depois da cura, é hora da gente prosseguir, né? Aqui também tem um guia prático para ajudar pessoas enlutadas. Por isso que eu falei para vocês que vocês precisam ler a apostila, porque está assim muito prático. No guia prático está assim, ó, o que você pode falar, o que você não pode falar, o que você pode fazer, está tudo escrito aqui, tá? E o fato é triste, né? As perdas são reais, mas nós não podemos dar vazão para a amargura, né? Nós precisamos dar vazão à cura. E esse Deus que entende a nossa dor, ele nos dá forças para continuar, para prosseguir, até para dar uma aula sobre luto e aconselhamento pastoral. A tarefa de vocês dessa semana é uma tarefa muito simples, gente. É o que você pensa sobre o que a gente estudou aqui, as suas considerações sobre morte, e você vai citar 2 versículos bíblicos que possam embasar os seus comentários. É simples, você vai falar, você vai abrir o seu coração, não tem resposta certa. Todas as respostas são certas, porque você está falando o que é para você. Então você vai relatar. Você pode até escrever lá, ó, depois da aula, eu pensava desse jeito, depois da aula eu estou pensando desse jeito. Ou você pode falar, olha, a aula me fez ver um novo horizonte, ou olha, eu já tinha esse horizonte. Enfim, você vai colocar a sua perspectiva ali. E, gente, terminando aqui, essa tarefa é a tarefa que tem o maior valor de pontos nessa disciplina. Vale 1,5 ponto, não deixem de fazer, porque é moleza, hein? Mas tem um apêndice lá na apostila, tá assim, ó, apêndice. Não é o nosso apêndice, é da apendicite, é um apêndice de conteúdo. Aí vai estar assim, ó, luto por perdas não legitimadas. Sabe por quê? Tem coisas que são luto e a gente não sabe como. O término de um relacionamento, um casamento de anos, a pessoa vai sentir um luto. A pessoa trabalhou 40 anos na mesma empresa, ela está perto de aposentar, a empresa falha, ela é mandada embora. É um luto. Ela vive um luto. Porque a vida dela foi dentro daquela empresa. Perda de um animal de estimação. É um luto. E 2 meses
eu ia aposentar e mudar de voto. Por conta disso, porque eu ia me aposentar. Tá vendo? Não foi um luto? Foi um choque, É um luto, a gente vive um luto, porque é tirado. O luto é tudo aquilo que é tirado de você que causa aquela sensação do vazio. Né? Imagina, tirou o sustento, tirou o sonho da aposentadoria, né? Você já estava numa idade que provavelmente você falava assim, com essa idade eu já não vou conseguir o mesmo salário, o mesmo cargo, né? Enfim, atrapalha os sonhos. Uma pessoa que está noiva há muitos anos, chega na hora de casar, o noivo enlouquece e larga a mulher lá. Eu tinha uma amiga que ela ficou noiva há 11 anos. Quando marcou o casamento, o noivo desistiu. Sumiu do mapa. 11 anos. Entre namoro e noivado. Marcou o casamento, o cara evaporou. Ela viveu um luto. 11 anos. 11 anos. É uma vida. Luto da maternidade, luto neonatal. As mães que perdem os bebês. Ou pessoas que ainda não casaram e perdem seu útero. Né? Tem mioma, tem útero, tem que tirar o útero, não vai mais poder ter filho, engravidar, perde o sonho da maternidade. Pessoas que perdem a criança com 7, 8 meses de gestação, ou a criança está toda prontinha lá, está esperando para nascer, só que morreu no ventre. Em vez dela fazer uma cesárea para ter o bebê, ela faz uma cesárea para tirar a criança morta de dentro dela. Então, tem vários tipos de luto. Nós precisamos entender isso. Animal de estimação, a pessoa fala assim, pelo amor de Deus, morreu cachorro, a pessoa está desse jeito. Gente, para algumas pessoas, o animal de estimação é o companheiro da pessoa. É o que traz alegria para a pessoa. Tem gente que já sofreu tanto, está tão sozinha, com o animal de estimação. Depois que o meu sogro faleceu, minha sogra já tinha uma cachorrinha. Mas depois que meu sogro faleceu, a cachorrinha é o que ela cuida todo dia. Ela cuidava do meu sogro, agora ela cuida da cachorrinha. E a cachorrinha, ultimamente, ficou muito doente. Teve um dia que eu e minha cunhada fomos levar a cachorrinha para o hospital. E ela falou assim, não deixa ela internada. Só que a gente levou lá, a cachorra estava mais para lá que Bagdá, né? E aí, a médica falou, não, tem que internar tudo. E aí a gente internou, até minha cunhada, a gente tirou esse peso financeiro dela. Não, a gente vai parcelar, a gente vai pagar, né? Porque internação de cachorro é uma fortuna. Mas eu falei assim, nós vamos internar ela, porque se essa cachorrinha morre, a dor vai ser maior do que a perda do meu sogro, porque meu sogro vinha doente. Agora, a cachorrinha é a alegria dela. É o que traz alegria. Então, vai matar ela. A gente pensava assim, a gente não pode deixar a cachorrinha morrer. A cachorrinha está lá, boinha, saudável, brincando, minha sogra está ótima. Mas é muito sério. Então, nós temos que ter empatia por todos os tipos de luto. Amém? E para terminar, acabou tudo aqui, mas eu quero contar para vocês como o Senhor me curou. Não sei se você... Então, o apêndice é essa parte, que está na apostila. Perdas por lutos não legitimados. Aí vocês vão entrar lá na apostila, vão ler, tem os links para vocês lerem. Fala sobre cada uma dessas... Algumas está detalhado, outras vocês têm que acessar o link para ler. Mas é legal para vocês... a gente está explicando para vocês, porque para a aula ia ficar muito longo, né? Não dá tempo, a nossa aula é muito curta, já são 10h15. Mas para vocês conhecerem os outros tipos de luto. Então, está lá na apostila. Não se preocupem, porque vocês... Não estou falando para vocês lerem, porque isso é um assunto, vai cair na prova. O que vai cair na prova é o conteúdo que a gente dá na sala. Mas lá na apostila, a gente fez questão de colocar esses outros tipos de luto, que é para vocês entenderem que existe, no aconselhamento pastoral, você vai, às vezes, atender uma pessoa que está enlutada, porque morreu um animal de estimação, e você tem que entender aquilo, entender que é um luto que a pessoa está passando. Tá bom? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. A minha filha Marcela, ela embarcou dia 5 de agosto para fazer intercâmbio pelo Rotary Club, né? Ela está nos Estados Unidos e eu agora tenho uma filhinha alemã, que chegou dia 13, domingo, dia dos pais. A minha filha, eu falei assim, eu não choro dela estar lá, eu estou feliz da vida, porque enquanto ela estava aqui, todo dia, quando eu chegava, eu dava uma abraçadinha assim nela e meu olho enchia de lágrima, né? Então, eu chorei antes dela ir, para depois eu desfrutar.
Mas eu ia lá, abraçava ela e falava, vou sentir sua falta. Deixa eu cheirar você. Ai, deixa eu pegar no seu cabelo, deixa eu sentir seu corpo, porque eu vou ficar um ano sem sentir você, né? Então deixa eu fazer isso. No outro dia ela deu uma choradinha, mas ela não chorava. Ela não chorava, não se emocionava, nada disso. Aí um dia, a gente está lá em casa, na mesa da cozinha, e os nossos cachorros, a gente tem dois vira-latinha, né? Adotado em ONG, 2 vira-lata caramelo. Então tá lá o Max e a Zoe, né? O Max tem 3 anos, a Zoe tem 1 aninho, e o Max senta na cadeira. A Zoe não, a Zoe fica no chão. Mas o Max, quando a gente puxa a cadeira da mesa, ele vai com o focinho assim, com a pata, aí a gente puxa a cadeira, ele vai lá, senta e ele fica assim, ó, observando. Ele é um lorde, gente, fica quietinho. A Zoe é aquela que se você pegar, tá comendo, você pegar um pedaço de pão e você bobear, ela abocanha da sua mão e sai correndo. Vira lata que rouba comida mesmo. Ele não, ele é um lorde, assim, todo comportado. Então ele senta na cadeira, ele senta e fica lá, é um barato. Então a gente estava lá, né, reunião de família, eu, a Marcela e os 2 cachorros. E a Marcela começou a chorar. Aí eu falei assim, Marcela, por que você está chorando? Eu não quero que eles morram quando eu não estiver aqui. Porque se eles morrerem... Aí eu falei, Marcela, o cachorro tem 3 anos, saudável, bem tratado, vai morrer do quê? Eu nunca vi cachorro morrendo de morte súbita, igual atleta. A outra vai fazer 1 ano ainda. Eu sei, mas eu não posso imaginar eles morrerem comigo nos Estados Unidos. E eu? E eu, seu pai, seus avós? Ai, vocês não vão morrer não, mas o meu cachorro... Gente, onde já se viu, né? O meu cachorro super saudável. O cachorro tem 3 anos, vai morrer do quê? O cachorro... A minha lá tá com 14 anos. Não é? Parece que eu acordei lá no mesmo lugar, porque uma vez ela fazia tudo bem, eu levanto ela, do outro lado, né? Então... Tá vendo? Eu falei pra Marcela, falei, Marcela, é mais fácil você casar e largar os 2 cachorros comigo do que eles morrerem quando você tá no intercâmbio, viu? É mais fácil acontecer isso, que quando casa, fala que o cachorro é dela. Quando casar, eu quero ver se vai levar o cachorro, né? Vai deixar com a mãe e com o pai. Mas o que eu quero contar para vocês é como o Senhor me curou. Porque Ele cura cada um à sua maneira. E o Mateus faleceu, né, em novembro, e um mês depois, em dezembro, aqui, era aniversário da Café Alphaville, né? E vocês lembram da pastora Lúcia Israel, que veio no Mussis? Aquela do pó de ouro? Foi a primeira vez que ela veio no Brasil. Ela não me conhecia, mas ela é uma mulher curada de câncer, né? Ela contou o testemunho dela para vocês aqui. E ela ora muito, ela fica o dia inteiro em oração, ela e o esposo dela. Nessa ocasião, veio ela e o esposo, o pastor Cito. Ele é o intercessor dela, ela ministra, ele só intercede. Então, eles acordam, tomam o café da manhã, voltam para o quarto e ficam o dia inteiro orando, intercedendo, né, se preparando. Né? Pode ver que ela não fica com aquela pregação de horas, ela ministra a palavra, mas ela já entra, né, no fluir daquilo que Deus deu para ela, no sobrenatural. Então, era a primeira vez que ela vinha para o Brasil, e aí a apóstola Denise, eu estava sentada assim, a apóstola Denise entrou com ela sentou ali do lado, e a apóstola falou assim para mim, Andréia, ela fala espanhol, mas ela fala mais inglês, então você traduz ela a hora que o pastor estiver falando dela, e quando ele chamar ela, você fala para ela que é para ela subir, porque a apóstola ficava muito no teclado, né, na ministração do louvor, e o apóstolo ministrando. Então eu fui traduzindo para ela, e a apóstola falou para eu traduzir para ela em inglês. E eu estava assim sentada ao lado dela, fazia 1 mês que meu filho tinha falecido. E aí quando eu virei para ela assim, ela olhou nos meus olhos, colocou a mão assim na minha perna e falou assim, Deus mandou eu falar com você. Aí eu arregalei o olho assim, né? Eu falei, eu estava orando hoje e ele me mostrou você. E ele falou que ele podia ter curado o seu filho. Mas o seu filho escolheu o céu. Deus falou para ele, eu posso te curar, e mostrou para ele. Mas também mostrou para ele o céu. E falou para ele, você quer que eu te cure e você volta para a terra, ou você quer ir comigo para o céu?
E ele falou que ele queria ir para o céu, mas a preocupação dele era o papai e a mamãe. E ele perguntou para o Senhor, quem vai cuidar do meu pai e da minha mãe? E Deus respondeu para ele, eu vou cuidar dos seus pais. Ele falou, então eu quero ir com o Senhor para o céu. Ele escolheu o céu. Deus podia ter curado, mas ele escolheu o céu. E isso foi um mês depois da morte dele. E isso foi um grande consolo para mim. Mas o luto permanecia. Porque tem a dor da separação, a dor da ausência. E aí foi quando eu falei para vocês que eu, perante as pessoas na igreja, eu precisava, né? Eu era a pastora, precisava manter a pose da pastora. Só que aquilo foi me adoecendo, porque eu queria chorar e me controlava. No primeiro dia das mães que teve na igreja, a musiquinha que eles cantaram era a musiquinha que meu filho cantava na escola. Eles começaram a cantar, as crianças cantarem, eu levantei da cadeira e fui correndo lá para o escritório e chorei que nem uma louca. Ninguém viu, ninguém sabia. Estava tudo escuro, as crianças se apresentando. Mas aquilo dilacerou meu coração. Na cantata de Natal, as crianças foram cantar uma música. E era a música que meu filho cantava. No Natal ele ficava cantando essa música o tempo todo. Lindo Natal, ansiosos esperamos, a esperança vai contagiar. Eu quero ver um mundo de alegria. Meus primos vão chegar, quantos quero? Porque os primos da idade dele eram os do Paraná, da irmã do Marcelo. Então eles vinham do Paraná. Ele falava, meus primos vão chegar, quantos quero ver? A casa é pequena, mas sempre há lugar. Lindo Natal. E as crianças estavam cantando aquela música. E eu comecei a chorar. Eu saí correndo de novo para minha sala, me tranquei na minha sala para chorar sem ninguém me ver. E isso me matava dentro da igreja e eu não chorar. Então, a cura da convicção da vontade de Deus foi com a profeta. Deus podia curar, mas o meu filho escolheu o céu. Menino inteligente, né, gente? Para que ficar aqui pagando boleto? Eu vou para o céu. Deus está cuidando do meu pai e da minha mãe. Um dia a gente vai se encontrar, tá tudo certo. Não é? Não é? Agora, a outra parte, a cura da dor, do luto. Eu curei quando eu confiei em alguém, uma conselheira. E eu abri o meu coração. Quando eu falei, eu sinto raiva de Deus, mas eu não quero sentir. Né? Quando eu coloquei a minha culpa para fora, porque eu sempre fui uma mãe assim bem rígida, né? Eu continuei sendo, tá? Eu sempre fui uma mãe rígida, correta, assim, né? Pegava no pé, tinha que estudar direitinho, fazer as atividades, tinha que ser respeitoso, não podia falar palavrão, não podia, né? O que os outros amigos faziam, você não pode fazer, você não é todo mundo, né? E eu sempre fui, era o primeiro filho, eu era muito jovem. Então eu falava assim, por que eu fiz isso? Às vezes que eu deixei meu filho de castigo, eu sentia aquela culpa, né? Meu filho morreu tão jovem, com 8 anos. E vocês vão ver lá na apostila que uma das ideias de ajudar a pessoa é falar para a pessoa escrever uma carta. E nós sabemos que a gente não pode falar com a pessoa que morreu. Mas eu não escrevi uma carta. Eu falei com Deus. E eu falei para ele, eu não posso falar com meu filho, mas o Senhor pode. Mas quem falou isso para mim foi a minha conselheira, uma mulher de Deus, né? E até hoje eu falo isso para poucas pessoas. Eu estou falando para vocês e vai ficar gravado, né? Mas eu estou falando para vocês, sabe por quê? Nós precisamos parar com os estigmas do que pode e do que não pode, porque Deus é Pai. E eu cheguei para o meu pai e falei para ele, falei, pai, a tua palavra diz que eu não posso falar com meu filho aí no céu. Né? E nem ele pode falar comigo aqui na terra, mas o Senhor está comigo e o Senhor está com ele. Então eu quero falar que eu me arrependo das vezes que eu corrigi o meu filho com a vara. Isso me doeu. Das vezes que eu falei coisas para ele que não eram verdades, que eu falei que ele era burro, que eu falei palavras de peso. Eu me arrependo, pai.
tudo isso, toda aquela culpa que eu carregava, eu falei, Deus, eu estou colocando essa culpa diante do Senhor. Eu preciso ficar livre. E eu fui falando para Deus tudo aquilo que eu sentia, com aquela conselheira me ajudando. Então, 2 pessoas, não que os meus apóstolos, que os meus irmãos da igreja, os meus amigos pastores não me auxiliaram, todos eles me auxiliaram, só que eles também estavam passando pelo mesmo luto que eu. Porque eles também tinham, o pastor Issan e a pastora tinham perdido o netinho. Os meus amigos pastores tinham perdido o amiguinho dos filhos deles. Mas aquela profeta que veio de fora, que não me conhecia, me trouxe o consolo do Senhor de que Ele podia curar, mas meu filho escolheu o céu. E aquela terapeuta, que não conviveu comigo, com meu filho, mas que era uma mulher de Deus, me deu a liberdade de eu colocar para fora o meu pior, para que eu fosse curada, para hoje poder dar o meu melhor. Então, o papel de um conselheiro é muito importante. E se você quiser ser esse instrumento na mão das pessoas, é só você falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me. E Ele vai te usar. Ele vai te usar das 1001 maneiras que você pode imaginar. E quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu sou alegre. Que a minha alegria não é falsa. Que eu dou risada mesmo, que eu brinco, que eu sou feliz. Porque tudo aquilo que estava dentro de mim, Ele usou uma pessoa, uma conselheira, para me levar à cura. E hoje eu tenho tanta convicção, mas tanta convicção de que essa cura é tão verdadeira e tão poderosa, que eu me alegro demais. Né? É como eu falei para vocês, a dor da saudade existe. Enquanto eu viver aqui, ela vai existir. Mas a cura e a convicção e a certeza são maiores do que qualquer tristeza. Então não existe mais tristeza, existe paz, existe gozo, existe alegria, existe esperança. Viva a esperança. Então essa aula aqui, gente, que a gente fez, para encerrar esse módulo de aconselhamento pastoral e psicologia, é para que você saiba que há esperança para as suas dores e de que você sendo curado, você pode levar esperança para outros que estão enlutados. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo na tua presença. Espírito Santo, te agradecemos pela tua presença aqui, porque o Senhor é real neste lugar. Te agradecemos, Senhor, porque nós não estamos aqui apenas aprendendo uma aula, aprendendo a parte teórica, a parte prática, o que falar, o que não falar, o que a psicologia diz, como é, como não é. Nós estamos aqui em primeiro lugar, Senhor, porque sabemos que o Senhor quer nos usar na vida de outras vidas e o teu reino é feito de vidas, de pessoas. O Senhor quer curar as vidas, o Senhor quer um povo curado, um povo sarado, um povo liberto, um povo curado para curar, um povo que tem convicção do Pai de amor que tu és, Senhor, para levar o teu amor para outras vidas. Pai, que mesmo sem palavras, que o nosso abraço, quando abraçarmos alguém enlutado, dor ou em sofrimento, que o nosso abraço, Senhor, seja um instrumento poderoso, Pai, da vida das pessoas, ao ponto de que elas não percebam o nosso amor, mas o seu amor, Senhor, sendo transbordado na vida delas. Pai, usa-nos, envia-nos, Senhor. Pai, como agentes do avivamento que nós temos buscado nessa casa, na Igreja Casa Firme, Senhor. Que nós possamos compreender o momento de termos compaixão das vidas, a mesma compaixão que movia o Senhor Jesus na terra, aquele olhar de compaixão que o Senhor Jesus tinha quando o Senhor via cada pessoa necessitada, o coxo, o cego, Senhor. Ah, Pai querido, aquele que estava sofrendo por causa dos demônios, aquele que estava faminto, aquele que estava sedento, aquele que tinha fome e sede de justiça, aquele que ansiava pelo teu reino. Pai, que nós possamos ter essa mesma compaixão, essa mesma visão, esse mesmo sentir, esse mesmo pensar. Dá-nos o amor que o Senhor tem pelas almas, Senhor Jesus Cristo. Batiza-nos com este amor, esse amor que não olha para as circunstâncias, nem para as aparências, nem para os lugares, mas que olha para as vidas como uma forma, Pai, de alcançá-las através desse amor. Esse amor, Pai querido, que é tão louco por nós, que é tão extraordinário, que é tão extravagante por nós, que nos perdoou, nos amou lá na cruz do Calvário, se entregou por nós.
O Deus que viu o Filho sendo morto por amor de nós, não nos curará e não nos usará para levar a cura para outras pessoas. Claro que sim, Pai, por isso eis-nos aqui, envia-nos a nós. Espírito Santo, faz de nós agentes da viva esperança e que nós possamos, Pai, transbordar da alegria que só tem quem já conhece a Jesus, Pai. Que nós possamos transbordar da alegria de ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, por onde quer que a gente passe. Que nada roube a nossa alegria, Senhor. E que nesta hora, Pai, aqueles irmãos do nosso convívio que estão enlutados, que estão no processo de luto, entrando no meio, saindo, Senhor. Aqueles que estão crônicos, aqueles que precisam de ajuda. Pai, que nós possamos, por causa desse conhecimento que o Senhor nos derramou nessa noite, que nós possamos atingir a vida deles com a Tua bondade, com o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.